Sabe, tem quebra-cabeças que desafiam uma geração. E aí tem aqueles que desafiam milênios. O quadrado de Sator é um desses. É, sem dúvida, um dos enigmas linguísticos mais fascinantes e duradouros da antiguidade. Olha só, este infográfico resume perfeitamente a beleza e a complexidade do enigma. São 5 palavras de 5 letras cada, formando uma grade perfeita. Mas o que parece ser pura simetria à primeira vista, na verdade esconde camadas e mais camadas de mistério. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a gente por aqui. Como é que uma coisa tão antiga e estruturalmente tão simples conseguiu capturar a imaginação de historiadores, místicos e linguistas por tanto tempo? Ok, para a gente começar a entender esse enigma, o primeiro passo é desmontar a estrutura dele. Vamos analisar a perfeição dessa construção peça por peça. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é a simetria, né? A frase Sator opera tenet pode ser lida da esquerda para a direita. Normal. Mas o gênio da coisa vai muito além. As palavras podem ser lidas de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. É uma simetria textual que é, nossa, quase perfeita. E bem no centro de tudo isso, a gente encontra a palavra tenet. É incrível como ela forma uma cruz que serve de eixo visual para toda a estrutura. Tenet significa ele ou ela segura. Ou seja, essa palavra não só ancora o quadrado visualmente, mas também no sentido, agindo como o pilar que sustenta o enigma inteiro. Ok, e se a gente traduzir as palavras que conhecemos, um sentido começa a aparecer. Sator é o semeador, o criador. Ópera é o trabalho, as ações. E rotas são as rodas, os ciclos. Juntas, elas meio que pintam um quadro de um criador que age através de ciclos ou de movimentos. Pois é, mas é aqui que a gente chega no coração do mistério linguístico. Sator, ópera, tenet, rotas, todas são palavras latinas conhecidas. Mas arepo? Bom, arepo não é. Arepo é o que os linguistas chamam de um rapax legomenon. Nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. É uma palavra que, até onde a gente sabe, só existe aqui, neste quadrado. E claro, isso torna a tradução direta quase impossível e abre a porta para todo tipo de teoria. Então, a grande questão é, o que é arepo? Poderia ser um nome próprio, talvez o nome do tal semeador. Alguns sugerem que venha do celta, significando arado, o que faria sentido no contexto. Mas olha, muitos estudiosos acreditam na terceira opção, que arepo não significa nada, que foi uma palavra inventada só para que a simetria perfeita do quadrado funcionasse. Nesse caso, a forma teria vencido a função. Para a gente tentar achar mais pistas, a gente vai precisar voltar no tempo, até o lugar onde o exemplo mais antigo do quadrado foi encontrado. Esse ícone aqui no nosso infográfico nos lembra de uma coisa crucial. As primeiras versões conhecidas do quadrado de Sator foram riscadas nas paredes de Pompeia. Sim, a cidade romana que foi preservada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Isso nos dá uma data limite importantíssima. E olha, isso é fundamental. Se o quadrado já existia em 79 d.C., ele é anterior à época em que o cristianismo se tornou uma força cultural dominante no Império Romano. Essa informação muda completamente o jeito que a gente interpreta uma das suas teorias mais famosas. Bora ver então com esse quebra-cabeça que veio antes do cristianismo, foi, digamos, adotado e reinterpretado séculos depois. Essa aqui é talvez a interpretação mais famosa de todas. Se pegarmos todas as 25 letras e reorganizarmos, dá para formar uma cruz com as palavras Pater Noster, a oração do Pai Nosso em latim. E o mais impressionante, as letras que sobram são um A e um O, que foram interpretadas como alfa e ômega, o começo e o fim. Uma cifra cristã simplesmente perfeita. Parece perfeito, né? Só que aí a história e a arqueologia chegam para complicar um pouquinho as coisas. Lembra da data de Pompeia? Pensa bem, lá no ano 79, o cristianismo era um movimento super pequeno e a cruz ainda nem era seu símbolo universal. Então é muito, mas muito mais provável que a interpretação Pater Noster não seja a original, mas sim uma ressignificação brilhante feita por cristãos séculos depois que viram um significado oculto naquela simetria toda. Mas é justamente essa capacidade de ser reinterpretado que deu ao quadrado uma vida completamente nova lá na Idade Média. Ele deixou de ser só uma mensagem para virar um objeto de poder.
A gente precisa entender a mentalidade da época, né? Para eles, palavras e símbolos tinham poder de verdade, um poder intrínseco. Um palíndromo perfeito como este era visto como algo imutável, sabe? Incorruptível pelo caos ou pelo mal. Sua perfeição formal lhe dava poder mágico. E com essa ideia na cabeça, o quadrado virou um talismã poderosíssimo. Era gravado em prédios para proteger contra o fogo, usado em rituais de cura e carregado como um amuleto para proteção espiritual. A perfeição matemática dele foi traduzida em poder sobrenatural. E isso nos leva à conclusão mais moderna, que meio que une tudo isso. E se a gente estivesse olhando para o quadrado do jeito errado esse tempo todo? Olha, se a gente tentar uma tradução literal, palavra por palavra, a gente chega numa frase bem esquisita. O semeador arepo segura as rodas com cuidado. Não faz muito sentido. Mas e se a gente olhar para a estrutura? Aí vemos algo muito mais profundo. Um símbolo da ordem, da estabilidade, do movimento cíclico, tudo contido num sistema perfeito. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. O quadrado de Sator não durou 2000 anos por causa de uma mensagem secreta específica. Ele sobreviveu por ser uma obra de arte matemática e linguística. Sua simetria, sua ambiguidade e sua perfeição permitiram que cada cultura, em cada época, projetasse nele os seus próprios significados. Essa, para mim, é a conclusão mais incrível. O quadrado de Sator não é bem uma frase, é um algoritmo, uma espécie de máquina de gerar significados. Para um romano, podia ser um jogo de palavras. Para um cristão, um código de fé. Para um místico medieval, um talismã de proteção. A genialidade dele está na sua capacidade de ser tudo isso ao mesmo tempo. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? O quadrado nos ensina que, às vezes, as estruturas mais poderosas não são aquelas com uma única resposta, mas aquelas que nos permitem fazer infinitas perguntas. Quais outros símbolos ao nosso redor funcionam exatamente da mesma maneira, escondidos à vista de todos?